Vai abrindo a sua Bíblia no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 12. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Tema de hoje: fé progressiva. Agradecer a presença da minha cunhada. Deus te abençoe, querida. Em nome de Jesus, irmã da pastora, né? Deus abençoe muito sua vida. Fé progressiva. Hebreus 12, 2 diz assim: olhando para o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se ao trono de Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos reunidos neste que não é outro lugar senão a tua casa. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Senhor, tudo que é impedimento, amarramento, empecilho, Senhor, tudo que é oposição, objeção, no reino físico, no reino espiritual, nós repreendemos no poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus fale aos nossos corações. Pode sentar em nome de Jesus. Olhando para o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meus amados, nós lemos nesse texto que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Fé, irmãos, nós temos algumas definições, e o clássico, né, que define fé é Hebreus capítulo 11, que diz: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza, né, a convicção das coisas que não se vê. Mas fé é também, irmãos, uma ferramenta para a vida de todos e em todos os tempos. A fé não se adquire apenas lendo a respeito dela, apenas ouvindo a respeito da fé. Fé é algo que ela vai progredindo. Para a gente obter fé, é necessário nos relacionarmos com aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. E em Jesus, é Ele o autor e o consumador, é nele que está a origem da fé. Por quê? Porque Ele é o autor. A fé se origina em Jesus. Amém, queridos? Olha só. E Ele é também o consumador. Ou seja, começa em Jesus e se consuma nele também, se aperfeiçoa nele. Então nós podemos concluir que a fé, ela é progressiva. Ninguém tem toda a fé que precisa de um minuto para outro. Amém? Fé, ela vai crescendo dentro de nós. E nós vamos ver isso, irmãos, como é que a fé pode progredir dentro do nosso coração, né? Veja que lá na palavra de Deus, nós aprendemos que podemos avançar na fé a partir daquele momento que nós conhecemos Jesus. Veja só, irmão, quando a gente entrega o nosso coração a Jesus, a gente ouve a palavra,
a gente aceita a palavra e a gente entrega a vida para Jesus, foi um ato de fé, sim ou não? Ali começou a nossa fé. Mas a fé, ela precisa progredir em nós a cada dia, certo? É igual, irmãos, o amanhecer. Olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios 4,18, diz assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Olha que lindo, irmãos. Amém? O caminho do Filho de Deus é dessa forma. Assim é a nossa fé, certo? É como a luz do amanhecer. Às vezes a gente acorda de madrugada e está escuro ainda, mas aí você vê o dia amanhecendo, você vê o sol saindo, né? E vai ficando dia, e quando chega ali por 10 horas, aquele sol quente, quando chega meio-dia, né, que o sol está no centro do céu, assim, bem em cima da nossa cabeça, ali já é dia perfeito. E assim é a nossa fé, ela vai progredindo. Amém, queridos? Certo? A experiência dos discípulos nos ajuda a compreender a progressão da fé. Vamos ver alguns textos na palavra de Deus que vai nos ajudar a compreender como é que a fé é progressiva, né? Ela começa a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus. E às vezes até antes, né, irmãos, a gente começa a ver e ouvir algumas coisas assim que vai mexendo com a gente, né? Eu, quando comecei minha caminhada com Jesus, eu não entreguei a vida a Jesus no primeiro culto, né? Mas já mexeu comigo. Amém? É interessante que as pessoas vêm para a igreja, irmãos, às vezes ele chega assim, está todo mundo cantando, batendo palma, e está meio durão, meio sem jeito, assim, não é verdade? Né? No segundo culto ele já está assim, disfarçadamente, aí dali a pouco ele já está balançando, né? Amém? Batendo a mão, aí já está gesticulando, por quê? Porque vai tendo experiência com Deus. E aí vai ficando à vontade na presença do Senhor, né? E na presença de Deus a gente pode e deve ficar à vontade. Mas olha aqui, irmãos, a palavra de Deus lá em em Marcos capítulo 1, no versículo 27, diz o texto assim, olha, e todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, que é isso? Que é isso? Nunca vi um negócio desse. Que é isso? Olha só, irmãos, que nova doutrina é essa? Como é que vamos explicar um negócio desse? Pois olha o que aconteceu com a autoridade. Jesus ordena e os espíritos imundos saem. As pessoas não estavam acostumadas com isso, irmãos. Certo? Volta o texto aí do versículo 26 para mim, por gentileza. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu. Saiu por quê? Porque Jesus chegou
e deu uma ordem: espírito imundo, sai dessa vida, eu te ordeno. E o demônio saiu. Olha que interessante, irmãos. Às vezes chega uma pessoa na igreja perturbado, problema na sociedade, alcoólatra, viciado. E aí Deus faz uma obra e essa pessoa é libertada. Isso causa admiração. Começa a gerar fé nas pessoas. Pode voltar o texto para mim, por gentileza? E todos se admiravam. Agora, olha a pergunta, irmão. Que é isso? Ou que é isto? É uma pergunta. E às vezes você já viu um mover de Deus. Imagina, irmãos, você de repente estar num barco e o temporal agitando o barco de um lado para o outro, e aí você pensa que vai morrer, que chegou o fim, e levanta o Senhor e dá uma ordem. Não vai impressionar? Vai impressionar ou não vai? Amém? Quantas pessoas, irmãos, chegaram nessa igreja perturbados, viciados, destruídos, arrebentados, e Deus foi trabalhando, e aí a sociedade olha: puxa, você viu quem está indo lá na igreja quadrangular? Fulano de tal, e não é que ele batizou? Que é isso? Olha a primeira pergunta, irmãos, todos se admiravam a ponto de perguntar: o que é isso? Que nova doutrina é essa? Que autoridade é essa? Ele ordena e os espíritos imundos saem, lhe obedecem. Então nós vemos aqui o que, irmãos? Admiração por algo extraordinário, algo que não é comum. Admiração quer dizer espanto. As pessoas ficavam espantadas, pasmadas, surpresas. Por quê? Porque Jesus expulsou o demônio lá na sinagoga de Cafarnaum, que pela misericórdia de Deus nós tivemos lá já, né, pastora? Mas olha aqui, irmãos, o espírito imundo saiu em meio a convulsões e gritos e causou admiração. Mas, irmãos, admirar os feitos de Deus é só um comecinho da fé. Por isso que eu estou dizendo que a fé, ela é progressiva. Que admirar aquilo que Deus faz não vai mudar muito a nossa vida, não, certo? Mas a admiração, irmãos, é o começo. Só que se nós pararmos aqui, a admiração passa. Quantas coisas que você já admirou na vida e depois se torna comum, você não admira mais. Porque a admiração é um sentimento, e sentimento passa, sentimento muda. Amém? Amém? Certo? Então, foi o começo. Ficaram admirados, a ponto de perguntar: que é isso? Só que a gente precisa fazer progresso na fé. Não pode parar aqui. Amém? Não pode parar. Eu vi algo extraordinário. Que coisa linda que Deus fez.
Aí você fica impressionado, pasmado, admirado. Mas se você não progredir na fé, a admiração passa. Vocês estão entendendo, gente? Então a gente precisa fazer progresso. E aí vem uma outra pergunta que já é um progresso. Amém? Uma outra pergunta. Você vai lá para Marcos capítulo 4, versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora eles não estão mais perguntando o que é isso, mas agora eles estão perguntando assim: quem é este? Veja que já houve progresso. Agora não é mais impressionar com o acontecimento, agora é voltar os olhos para quem faz acontecer. Isso é progresso. A pergunta mudou. Já não se trata mais de mera admiração por ver algo grandioso, mas agora é uma experiência que os levou a descobrir quem é que faz, quem é Ele. E foi a resposta de um clamor que os levou a perguntar isso. Eles diziam assim: mestre, o senhor não está vendo que nós vamos perecer? E aí Jesus se levanta, quando o vento está jogando o barco de um lado para o outro, e eles achavam que ia morrer. Jesus se levanta, quando eles pediram: o senhor não está vendo que nós vamos perecer? Aí Jesus levanta do barco, ou no barco, e dá uma ordem. E ele fala assim: ô vento, quieto. Mar, calma. Fica de boa aí. Gente, não dá assim para ficar deslumbrado com um negócio desse. Isso é progressão na fé. Quem é este? Ele é aquele que domina o vento, ele é aquele que domina o mar, aquele a quem até a natureza se submete. Não há por que temer a tempestade, quando aquele que criou o vento está presente. Amém? Não há por que temer a tempestade, quando aquele que criou o vento e o mar está conosco no barco. Por isso tenha Jesus no barco da tua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Se vai aplaudir, aplaude de verdade. Glória a Deus, glorifica. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 3: todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Foi Ele que criou o vento, foi Ele que criou o mar, e Ele não perdeu o controle sobre a sua criação. Amém, queridos? Então não tenha medo. Por isso não saia do barco, não ouse viajar de barco sem que Jesus esteja junto. O barco do mar da vida, vocês estão entendendo? Amém, queridos?
Porque se a gente quiser um outro barquinho para ir para longe de Deus, foi Martinho Lutero que disse, se não me falha a memória, quando o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo já preparou o barquinho. Amém? Mas nós precisamos estar no barco com Jesus. E Jesus tem que estar conosco no nosso barco. Amém, queridos? Foi Ele que criou tudo. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Rei dos reis, Ele é o médico dos médicos, Ele é o advogado dos advogados. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus é a porta das ovelhas, Jesus é a videira verdadeira, Jesus é o pão da vida, a água da vida, Ele é tudo que nós precisamos. Então ouça aqui, meus amados. Quando Moisés disse para Deus: Senhor, o Senhor está me mandando ir lá libertar o povo, mas se eu chegar lá e eu vou dizer que o Senhor me mandou, eles vão perguntar qual é o seu nome. E aí o que é que eu vou responder? O que foi que Deus disse para ele, para Moisés? Diga para eles que eu sou, te enviou. Eu sou. O que é que você precisa? Ele é. Estão entendendo? Agora, irmãos, vem mais um progresso na fé. Primeira pergunta, que é isto? Segunda pergunta, quem é este? Mas agora não é uma pergunta. Agora é uma afirmação. Não estão perguntando o que é isto, quem é este. Agora ele está afirmando. Tu és. Aleluia. Pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia. Mateus capítulo 16, veja a partir do verso 14 para mim, por gentileza. Veja o 13 também, por favor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que as pessoas falam que eu sou? O que eu sou? Vocês que andam no meio do povo, o que eles falam de mim? O que eles dizem que eu sou? Aí eles disseram: uns acham que o senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros acham que o senhor é um dos profetas. Aí, irmãos, essa era a opinião dos outros. Mas Jesus não queria só a opinião dos outros. Jesus olha para eles e fala assim: e para vocês? Quem eu sou? Aleluia. Quem eu sou para vocês? Aí Pedro responde. Lembra que até agora era pergunta, por isso que eu estou falando, a fé ela é progressiva. Amém?
Ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não se trata mais de questionamento, mas de afirmação. Agora eu sei quem é o Senhor. E nós precisamos progredir na fé, irmãos, para chegarmos a esse ponto. Eu sei quem é o meu Deus. Como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido. E a palavra Cristo é a mesma para Messias. Cristo grego, Messias hebraico. Quer dizer a mesma coisa. Quer dizer ungido. Tu és o ungido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus amados, diziam que ele era João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Isso era a opinião dos outros. Sabe, irmão, por isso tem muita gente que fica mais dando atenção para a opinião dos outros do que para o seu relacionamento com Deus. Aí fica ouvindo televisão falando mal da igreja, falando mal, criticando, não é verdade? E fica aí dando ouvidos para reportagens mentirosas. Irmão, vou dizer uma coisa: o povo mais mal informado do mundo é quem assiste a Rede Globo. Só mentira, irmãos. Mas olha aqui, queridos, o que falam de Jesus por aí não leva em conta. O que vale mesmo é o que Ele é para você. Quem é Jesus para você? Então veja que Deus, Ele quer que a gente vá progredindo. Ele é o autor, Ele começou, mas Ele quer que a nossa fé vá crescendo, vá se aperfeiçoando, para nós deixarmos de perguntar: que é isto? Ou quem é este? Mas podemos afirmar: Tu és o Cristo, Tu és aquele que entrou na minha vida e mudou a minha história. Cada vez que os discípulos recebiam uma nova revelação quanto à pessoa de Jesus, simultaneamente ganhavam uma intimidade maior e, consequentemente, um maior compromisso. Hoje de manhã eu falei sobre ter experiência com Deus. Irmãos, Paulo teve uma experiência com Deus como resultado de oração. Deus mandou Ananias, deu o endereço, rua chamada direita, deu o nome da casa, do dono da casa, Judas, não o Iscariote, o outro Judas. Vai lá, naquela casa de Judas, rua chamada direita, lá em Damasco, capital da Síria. Vai lá porque o meu servo Saulo está lá. E sabe o que ele está fazendo agora? Nesse exato momento ele está orando.
Cornélio era um homem de oração. E aí a Bíblia diz que Deus mandou um anjo até ele e disse assim: Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações subiram para Deus como um memorial. Olha, irmãos, construir memorial no céu. Suas esmolas e as suas orações, ou seja, fé com ação, fé com obras. Como diz Tiago, fé sem obra é morta. E aí, irmãos, por que o anjo foi lá? Porque Cornélio era um homem de oração. Amém? Amém? Agora, veja só. Pedro, quando recebeu a mensagem para ir na casa de Cornélio, o que é que Pedro estava fazendo? Orando também. Vocês vejam, irmãos, que a nossa experiência com Deus, nosso tempo com Deus, o nosso relacionamento com Deus, vai nos levando a ter experiências com Deus. Por isso a fé é progressiva. Aí, veja bem, irmãos. Vou repetir o que eu já disse, o que eu já falei com vocês. Cada vez que os discípulos recebiam uma nova revelação quanto à pessoa de Jesus, simultaneamente ganhavam uma intimidade maior e, consequentemente, um compromisso maior. Então, Deus vai se revelando, a nossa fé vai crescendo, nós vamos mantendo nossa intimidade com Deus, nós vamos tendo experiência com Deus e recebendo incumbências maiores. Amém? Porque Deus, para mandar a gente fazer algo grande, Ele tem que nos treinar, Ele tem que nos preparar. Você não vai mandar um filho seu espantar um cachorro louco, um menino de 5, 6 anos. Mas se ele for grandão, ô filho, dá um jeito aí. Se é homem ou não é homem? Amém, queridos? Amém? Deus primeiro nos prepara, para depois confiar coisas grandes. Agora, isso depende de nós, irmãos. Amém? Olha, que é isto? Quem é este? Tu és. É experiência com Deus, irmãos. Agora, a Bíblia diz que nós vamos chegar num nível, irmãos, que a Bíblia diz assim, que como Ele é, nós veremos. Irmãos, você já pensou em João? Ô Lucas, é interessante o João. O João, ele conheceu Jesus fisicamente. A Bíblia diz que ele chegou a reclinar a cabeça no peito de Jesus. Sabe aquele negócio assim? Vem cá, ô Bruno. Oh, meu filho. Já pensou? Ai, que gostoso, irmãos. O João estava assim com Jesus. Ó. João teve essa experiência. João esteve no Monte da Transfiguração. Olha, veja quantas experiências, irmãos. E todas elas são experiências progressivas. Fé é progressiva. Ele viu Jesus fisicamente. Ele viu Jesus transfigurado no Monte da Transfiguração. Mas ele viu Jesus glorificado lá no Apocalipse. Amém?
e por isso ele recebeu a revelação. Está vendo, irmãos? Quanto mais experiências nós buscarmos ter com ele, mais coisas ainda maiores ele vai confiar a nós. Amém, queridos? Então eu quero encerrar essa palavra lendo o texto de 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Aleluia! Porque assim como ele é, o veremos. E a fé tem que ir progredindo. 1 Coríntios 13, 12, diz: porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então o veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. E para concluir, fique em pé na presença de Deus. Precisamos avançar, queridos. Você não pode estacionar na fé. Amém? Não para não. Cresça. Se envolva com o reino de Deus. Busque compromisso com o reino. Tem gente que fala: eu não quero compromisso. Irmão, quem não quer compromisso com Deus também não vai crescer. Por que ele vai te dar munição de canhão para matar um pardal? Amém? Então ouça bem. Precisamos crescer, progredir na fé, atingir níveis sempre superiores. Hoje eu tenho que estar melhor que ontem. Portanto, não fique apenas impressionado. Isso é o começo. Não queira somente uma experiência no mundo externo. Permita que a revelação de Jesus transforme você por dentro. E creia que um dia ele vai voltar, que nós o veremos face a face. Seremos semelhantes a ele e teremos o completo conhecimento dele. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês. Quantos querem que a sua fé progrida? Você quer sair do primeiro degrau e ir subindo? Eu preciso melhorar espiritualmente, pastor. Então o meu apelo para você é: se envolva. Tem reunião de planejamento? Vem. Tem culto de oração? Vem. Tem reunião para isso, para aquilo? Esteja. Pastor, eu não tenho cargo. Vem assim mesmo. Sabe por quê, irmão? São oportunidades que vão surgindo. E não jogue fora aquilo que Deus confia na tua mão, porque às vezes a gente trata com desprezo, né? Esses dias eu preguei que Deus nunca dá nada sem valor para a gente. O camarada que recebeu 1 talento, achou que era pouco, mas eu queria ganhar 1 talento, irmãos. 30 quilos de ouro, né? Ia ajudar um pouquinho, não ia? Amém? Então, meus irmãos, se você quer progredir, fala comigo: a fé é progressiva. Eu preciso progredir na fé. Então fecha seus olhos. Fala com Deus, fala: eu quero, Senhor, crescer. Eu quero progredir.
Eu não posso ficar estacionado na vida espiritual. Eu não posso estar pior hoje, eu tenho que estar melhor hoje do que ontem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por esse povo aqui presente. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por tudo. Que o Senhor se mova nesse lugar. Levanta um povo, Senhor, apaixonado por tua presença. Um povo apaixonado, Senhor, por almas. Povo, Senhor, que queira crescer, que queira progredir. Senhor, existem tantas opiniões acerca de Jesus, mas o que as pessoas acham, Senhor, para nós, ó Deus, tem que ser indiferente, porque o que tem que contar é aquilo que realmente o Senhor é para nós. Senhor, e que o Senhor seja o Cristo, o Senhor seja o Messias, que Tu sejas Senhor deste povo, Senhor dessas famílias, e que este povo cresça, Senhor, ministerialmente, cresça em graça, cresça em conhecimento. Tua palavra diz: crescei na graça e no conhecimento. Tua palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, Pai, levanta esse povo, Senhor, para fazer uma obra nunca vista nessa cidade, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém e amém. Graças a Deus, que o Senhor te abençoe, amém. Antes de passar a palavra para quem vai comandar aqui o final, eu quero orar pela sua família. Estenda as mãos em direção da sua casa. Não abra mão da sua família. Deus é eterno e maravilhoso. Eu abençoo, Senhor, cada família aqui representada. Eu abençoo com a bênção da paz, da saúde, da prosperidade. Senhor, eu abençoo com a bênção da harmonia no casamento, com a bênção, ó Deus, de respeito, a bênção, Senhor, do Pai para o Filho. Oh Jesus, a conversão de corações, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Senhor da glória, aquele que estiver doente, alguém doente na casa, ao chegar ali, receba, Senhor, a alegria de encontrar essa pessoa curada. Alcança aquele que está no hospital, aquele que vai passar por uma cirurgia. Senhor, visita poderosamente aquele que tem uma causa na justiça, Senhor, e essa semana precisa ser resolvida. Deus, põe a tua mão poderosa, abençoa, Senhor, aquele que precisa de uma porta aberta do emprego, aquele que vai fazer um investimento, dá sabedoria, Pai. Nós abençoamos família por família, que haja paz, saúde, prosperidade, unção, harmonia, alegria de Deus em cada casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga comigo: eu e minha casa. Mais forte. Amém. Vamos aplaudir o nome de Jesus.